Show, galera. Perfeito. Então vamos lá. Então eu já passei por vocês o 9.1. 9.1 setup aí de reversão de tendência. Já falei para vocês sobre o 9.2, que é um setup seguidor de tendência. E agora eu vou falar também sobre o 9.3, que também é um setup seguidor de tendência. E a regra, galera, para a gente ter o 9.3 é o seguinte. A gente vai precisar... Vou fazer o desenho aqui. A gente vai precisar o seguinte. O 9.2, galera, a gente sabe que tem que fechar abaixo da mínima do candle referência, certo? A gente vai ter lá, por exemplo, uma tendência de alta. Vamos ter aqui uma tendência de alta. Para poder armar o 9.2, o que precisa fazer? A gente precisa de um candle que ele feche abaixo da mínima do candle referência. O que é o candle referência? É o candle que teve o maior fechamento da perna de alta. Esse é o nosso candle referência. Então, quando isso aqui acontece, a gente já tem o 9.2 armado. Ou seja, por que 9.2? 9.2, porque o setup é em cima da média móvel de 9 e necessita de dois candles. Candle referência e o candle que fecha abaixo da mínima do candle referência. No caso de um 9.2 de compra. Lógico, no caso de um 9.2 de venda, é fechar acima da máxima. Como, por exemplo, né, o mercado vai estar em queda, fazendo aqui seus topos e fundos descendentes, fazendo aqui candles de baixa. Aí o candle referência é o candle com o menor fechamento da perna de baixa, ou seja, fechamento mais baixo. E para poder armar o 9.2 de venda, a gente vai precisar que um candle feche acima da máxima. Simplesmente isso. Beleza? Aí já armou o 9.2 de venda. Onde que vai estar a nossa entrada? Na violação dessa mínima. Ah, mas vamos supor que o próximo candle nasce aqui e tal, e ele não viole. Fecha aqui, por exemplo. Candle de baixa, ele fecha aqui. Então agora a minha entrada sai dessa mínima para a mínima do próximo candle. Eu posso deslocar a minha entrada de mínima em mínima enquanto a MM9 estiver, claro, descendente. A média móvel de 9 tem que estar caindo, tem que estar descendente. Beleza? E no caso aqui o 9.2 de compra, né? Mesma coisa, 9.2 de compra, fechando aqui abaixo da mínima, onde está a entrada, né? Sempre que a gente fala de compra, é entrada na violação da máxima, sempre que a gente fala de venda, é entrada na violação da mínima. Então 9.2 de compra, a entradinha vai estar onde? Na violação dessa máximazinha aqui. Então, o próximo candle, vamos supor que ele não viole a máxima, que ele feche aqui, não dê entrada, fecha aqui, por exemplo. A gente vai tirar nossa entrada dessa máxima e agora vai passar para essa máxima. Esse é o 9.2, fiz uma revisãozinha com vocês aqui só para ficar claro. Qual é a diferença para o 9.3? O 9.3, a gente vai ter também o candle da referência, porém, para poder armar o setup, a gente vai precisar de dois candles que fechem abaixo do fechamento do candle da referência. Só isso. A gente não vai precisar de nenhum candle que feche abaixo da mínima do referência, e sim abaixo do fechamento, ou seja, onde fechou o candle, fechou aqui. Então a gente vai precisar de mais dois candles, né, que posterior ao candle referência, que fechem abaixo do seu fechamento. Pode ser inclusive um candle de alta. Se ele fechar abaixo do fechamento, tá válido. Então, um candle fechando abaixo do fechamento do referência, mais um candle também fechando abaixo do referência. É sempre em relação ao referência. Então, esse aqui tem que fechar abaixo do fechamento do referência. Esse aqui, candle 1, também. 9.3, por quê? Porque a gente vai ter o candle referência, candle 1, depois mais dois candles que tem que fechar abaixo do fechamento do referência, totalizando então um número de 3 candles para poder armar o setup. Por isso, 9.3, porque é na média de 9 e 3 candles para armar o setup. Então, o candlezinho referência, dois candles que fechem abaixo do fechamento referência, onde vai estar nossa entrada, violação da máxima. Caso o próximo candle não viole essa máxima, né? Ativando aqui um 9.3 de compra, caso não viole, a gente pode deslocar a entrada de máxima em máxima enquanto a 9 estiver ascendente. Podemos trazer a 9 para cá. Podemos trazer a nossa entrada para essa máxima e logo o stop também vai para a mínima do candle que originou a entrada. Então, 9.3 no caso aqui o exemplo de compra. Lembrando, M9 sempre ascendente. Se em algum momento ela virar para baixo, já era, desconfigurou. Por quê? Se a 9 está para baixo, ativou, por exemplo, 9.1 de venda, quer dizer que o mercado tende a engatar um fluxo de baixa. Então, a gente não vai pegar um setup de compra. Beleza? Então, 9.3 de compra dessa forma. E como que é o 9.3 de venda? Mesma coisa, porém, né?
na ponta vendedora, a entrada vai estar na violação da mínima. E ao invés de fechar abaixo do fechamento, vai ter que ser acima. Então, 9,3 de venda, como que é? Vamos ter os candles em baixa. Candle referência, o candle com o menor fechamento. Depois vamos precisar de dois candles que fechem acima do fechamento referência, ou seja, fechar acima dessa regiãozinha aqui. Fechando acima dessa região já está válido. Então, agora nossa entrada está onde? Nessa mínima. Próximo candle, violando essa mínima da entrada para a gente. Caso não viole, feche aqui, por exemplo, a gente pode deslocar o trade, tirando o trade dessa mínima, passar ele para essa mínima. Então, agora o próximo candle, ativando a entrada, ativou o 9,3 de venda. Lembrando, M9 sempre tem que estar descendente. 9,3 de venda. Vamos dar um exemplo, galera. Vamos abrir aqui o gráfico. Vamos abrir o TradingView. Vou colocar aqui a média móvel de 9. O 9,3 de venda, ele já é bem mais. Ele ocorre muito mais vezes que o 9,2, por exemplo. Aí, ó, tipo, aqui teve um Bitcoin. Candle referência, maior fechamento. Depois, esse candle fechou abaixo do fechamento do candle referência, né? O fechamento foi aqui. Depois a gente teve mais um candle que também fechou abaixo do fechamento do candle referência. Vou até marcar o fechamento aqui para vocês saberem onde foi o fechamento do candle de alta, né? Obviamente é aqui, no fim do seu corpo. Então agora que a gente teve dois candles fechando abaixo do fechamento do candle referência, nosso 9,3 está armado. Onde que é a entrada? Violação da máxima. Estava nessa máxima aqui, desse candle, porém não violou. Então a gente deslocou para essa máxima. O mercado violou a máxima, deu entrada. Então o stop foi para essa mínima, entrada nessa máxima, violação dessa máxima. O mercado subiu bem, até que o quanto que a gente ia sair, ele ativou um 9,1 de venda. Quando o mercado virou a 9 para baixo e perdeu aqui sua mínima, ativando o 9,1 de venda. Então a gente comprou aqui, saiu aqui pelo 9,3. Comprou pelo 9,3 e saiu fora pelo 9,1, né? O alvo é sempre assim, é sempre quando sai fora, né? Quando ativa o 9,1 para você poder sair fora. Se você está comprado, por exemplo, e ativa o 9,1 de venda, você zera a posição. Está vendido, ativa o 9,1 de compra, zera a posição. Né? No caso de operando o setup Larry Williams, tá, galera? Não é porque, pô, você tá compradão, trade lindo, throwback em cabeça do pivô, com FIBO, POC, LTB aqui, LTA e tal, e você comprou aqui achando que o mercado vai fazer um ABCD, e você vai ter que sair fora porque ativou um 9,1 de venda. Não, pode ser simplesmente o quê? Sinal de um retorno, poder fazer, por exemplo, mais um throwback nesse topo, depois continuar a subir e bater o seu alvo. Então, pessoal, lembrando que a gente não vai operar o Larry Williams. Não vamos operar. Estou passando para vocês apenas como fim educacional e para vocês saberem. Então, não, pô, aqui rolou um 9,3, aqui rolou um 9,2, para vocês poderem contextualizar, poder conduzir o stop e tal. Mas não vamos operar isso puro, tá? De forma alguma, já que o intuito é o quê? Vocês saberem analisar um gráfico, operar um gráfico, né? Analisar o gráfico, entender o movimento do preço e não operar um setup objetivo. Beleza? Vou dar aqui uma. Ver se eu pegar mais um aqui, um 9,3 de venda agora. Aqui, ó. Média móvel de 9 descendente. Candle referência, menor fechamento da perna de baixa. Esse candle fechou acima do fechamento do candle referência. Esse também fechou acima do fechamento do candle referência. Então agora está armado o setup. Onde está a entrada? Violação dessa mínima. O mercado violou, deu entrada, o stop está nessa máxima aqui. Onde que a gente foi sair do trade? Aqui, ó. Quando esse candle virou a 9 para cima e o candle seguinte foi e perdeu máxima, ativando aqui um 9,1 de compra. Então a gente vendeu nessa violação e saiu também quando o mercado violou essa máxima, ativando aqui esse 9,1 de compra. Beleza? Então 9,3 aí, creio que esteja tranquilo. Agora vamos lá para o 9,4.
O 9.4, galera, ele é um pouquinho diferente. Ele vai funcionar da seguinte forma. O mercado vai estar em alta, no caso o 9.4 de compra, o mercado vai estar em alta. Aí ele vem, vai virar a média móvel para baixo, desse candle, vai virar uma média para baixo, vai virar 9 para baixo. Aí, no candle seguinte, ele já tem que desvirar essa média móvel para cima. Ou seja, virou para baixo, desvira para cima no próximo candle. Exatamente como está aqui no desenho. Vira a média para baixo, depois vira a média para cima. Porém, tem um detalhe. Esse candle que desvira a média, ele não pode perder a mínima do candle anterior. Mas por quê? Se perde a mínima, o que é isso aqui? Virou a 9 para baixo, perdeu a mínima. Isso é o 9.1 de venda, por isso que não pode perder a mínima. Então, vira a média para baixo, o candle seguinte desvira a média, né? Vira a média novamente para cima. Porém, esse que desvirou a média, né, que virou novamente para cima, não pode perder a mínima do candle anterior para não ativar o 9.1 de venda. Aí tá armado o setup. Virou para baixo, virou para cima, né? No caso, o 9.4 de compra. Onde vai estar a minha entrada, então? Violação da máxima, stop na mínima do candle anterior, na mínima do que virou a média para baixo. E deu entradinha aqui, violação da máxima, caso esse candle não ative, mesma coisa, eu posso deslocar a minha entrada de máxima em máxima enquanto a M9 estiver ascendente. E no caso de 9.4 de venda, como é que vai funcionar? Um candle vai virar a média móvel para cima, virou para cima, lembrando, descendente, virou para cima, o candle seguinte já tem que novamente desvirar, virar para baixo. Então virou para cima, o candle seguinte tem que virar novamente para baixo. Esse candle não pode perder a máxima do anterior. Por quê? Se perde a máxima do candle que virou a 9 para cima, é um 9.1 de compra ativando. Então não pode perder máxima. Então vira a média para cima, candle seguinte já vira ela novamente para baixo, sem perder, sem superar a máxima do candle anterior. Onde vai estar a minha entrada? Violação da mínima, stop na máxima. Na máxima do candle que virou a média para cima. Beleza? E claro, né, você pode ir deslocando sua entrada de mínima em mínima enquanto a 9 estiver descendente. Você pode ir deslocando sua entrada. Galera, ficou tranquilo então em relação ao 9.3 ou 9.4? Se tiver alguma dúvida, é só mandar no chat. São setups objetivos, então acaba que é tranquilo de entender, mas tranquilo se tiver ficado alguma dúvida, só mandar no chat aí que eu repito. Show de bola, galera. Então, pessoal, agora vamos para a média móvel de 20. A média móvel de 20, pessoal, ela é uma média móvel que o período dela é maior, né? Ela é de 20 períodos. E por ela ser uma média móvel de 20 períodos, ela vai ser uma média móvel que tem a oscilação menor do que a média móvel de 9. Ela não vai oscilar tão rápido, entendeu? Então, a média móvel de 20 períodos, ela ainda tendo, né, o período maior, ela ainda vai ser aritmética. E qual a diferença da média móvel exponencial para a aritmética? A velocidade. A média móvel exponencial ela é mais rápida, ela oscila mais, ela varia mais, ela é mais sensível ao preço. A média móvel aritmética ela é mais devagar, ela é menos sensível ao preço. Então a nossa M20, a gente vai interpretar ela como suporte e resistência dinâmico e podemos contextualizar alguns trades com ela. Por exemplo, e assim como na 9 também, né? Por exemplo, o mercado faz aqui um throwback nesse topo e nesse momento aqui tá passando aqui a média móvel de 20. O mercado vai tocar na 20 e vai embora. Ou seja, quais confluências a gente teve aqui? A gente teve a confluência desse suporte, que é uma resistência rompida, topo rompido, e também a M20 atuando também como suporte. Então, a M20 é um suporte e resistência dinâmico do preço. E ela vai contextualizar, né, ajudar a contextualizar os seus trades. Se o preço está acima da média de 20, a média de 20 atua como suporte. Se o preço está abaixo da média de 20, aí a média de 20 vai atuar como resistência, obviamente. Beleza? E claro também, a M9 também vai contextualizar os nossos trades. Porém, a M20, ela, nesses retornos do preço, ela é bem mais presente. Eu vou mostrar para vocês. Vou adicionar aqui a média móvel de 20 períodos. Rosa aqui. Ó, galera, como por exemplo aqui, ó. O que o mercado fez? Olha que comprinha mais bonita. Trade simples, porém muito eficaz. O mercado tava em queda, ó. Despejou bem. Então, assim, tava esticado já. Tava bem esticado, ó. Ó.
Já tinha trabalhado em um movimento de expansão. Já tinha feito aqui suas ondas 1, 2, 3, 4. No fundo da 1, onda 5 estendida. O mercado foi, fez um pivô de alta. Fez aqui um fundo ascendente em relação ao seu anterior. Perdeu seu topo ativando o pivô de alta. E retornou para fazer um pullback nesse candlezinho aqui. Junto da M20. E também dessa LTA. Então aqui foi um ponto de compra muito bom. Muito bom. O mercado aproximou, né? Quase tocou. Depois retornou, tocou de verdade aqui na 20 e tal. Aí rasgou para cima. Então, vamos passar esses estudos aqui pro TradingView. Ó, traçando aqui a LTA bem na média dos pavis. Tocou bem nesse candle gatilho aqui, nesse martelo. A gente tinha também aqui esses topos anteriores, ó. O mercado também tocou. Traçando aqui na média dos pavis. A gente estava também em um nível de Fibonacci, se traçarmos a última impulsão do preço. Estávamos ali em um nível de 50%. Então a gente tinha ali 50% da fibra de retração dessa pernada impulsiva. Tínhamos esse topo anterior, a todo como suporte para o preço. Tínhamos também a LTA e a M20. Então, muita confluência aqui. E o que o mercado fez? Bora, rasgou. Rasgou. Que horas que foi isso aqui? Compra linda. Meio-dia do dia 30. Comprinha linda demais. Então realizou uma operação compradora. Assim que o mercado tocou aqui na nossa região de resistência rompida na regiãozinha de suporte, esse topo anterior. O stop ele pode entrar tranquilamente aqui na 786, já é um espaço muito bom que o preço tem para trabalhar. E o alvo, né, um dos alvos, como é que a gente vai fazer? A gente pode traçar a expansão desse pivô de alta. Temos aqui os alvos seguintes do preço, inclusive eu vou até colocar os outros. 2,268, 3, 4.236. O mercado foi buscar onde? Lá o 4,236. Forma muito direcional, então assim, estava muito plausível surfar tudo isso. Deu uma breve consolidada aqui, o Big Player montou uma posição, depois o mercado acelerou fortemente aí para a alta. Deu uma paradinha nesse fundinho anterior, porém depois também rasgou. Foi muito direcional, muito mesmo. Então, realizando uma operação compradora aqui, onde a gente poderia colocar o nosso take. Por exemplo, cara aqui, vamos ver, ter um ABC, pegar um alvo de fibra alternada, pegar toda essa impulsão aqui, do preço, projetar na mínima da correção. Então, o alvo do ABC era nesse 100% aqui. Representa toda essa impulsão projetada a partir da correção. Porém, o mercado foi para esse alvo já rompendo. Então, cravou aqui, rejeitou um pouquinho, depois rasgou. Então, o que você poderia ter feito com o stop? Conduzido um pouco, conduzido aqui um pouquinho, porque estava muito nítido de querer continuar, de querer subir mais, e ir conduzindo o trade, e levando o trade, e surfando aqui pelos alvos de pivô, esse pivô de alta. Então, o mercado foi, vou até apagar esse alvo do ABC, bateu aqui no 161, terceiro alvo do pivô, voltou, fez um pullbackzinho nesses fundos, um pullback nesses fundos aqui, fez um toquezinho nessa regiãozinha de suporte, depois prosseguiu e só foi muito direcional. Então assim, aqui você ia conduzindo stop, passou ele para essa mínima, depois para essa mínima, depois para essa mínima, depois para essa mínima, porque todos são candles impulsivos, então você pode fazer a condução do trade. O que é a condução de trade? É você levar o seu stop gain, né? Então se você comprou aqui, a partir do mercado estiver aqui acima, a partir do momento que o seu stop estiver posicionado acima de onde você comprou, você já está no gain. Ou ganha. Então o mercado foi, acelerou. Você vai trazer seu stop para essa mínima, desse candle impulsivo, depois para essa mínima, depois para essa. E vai surfando até o mercado te stopar. Porque assim você aproveita o movimento. E o que é conduzir, pessoal, no barra-barra? O que é o barra-barra que eu mostrei aqui, essa condução de trade? É você levar o seu stop, no caso o stop de, se você estiver comprado, de mínima e mínima de candles impulsivos. Então, se tiver um candle impulsivo a seu favor, tac stop na mínima dele. Mais um candle impulsivo, tac stop na mínima dele. Mais um candle impulsivo, stop na mínima dele. Um candle normal, que não foi impulsivo a meu favor,
deixa meu stop lá na mínima do outro candle impulsivo. Você vai só levar o seu stop de mínima e mínima de candles impulsivos, exclusivamente de candles impulsivos. Beleza? Então bora lá. Vamos passar agora o setup que a gente tem também na M20, que é o famoso ponto contínuo. O ponto contínuo, ele é um setup seguidor de tendência também. E ele é na M20. A gente vai ter o mercado tocando aqui na média móvel de 20. Né? Por exemplo, o mercado vai estar em alta. Vai fazer aqui um recuo, vai tocar na 20. Quando ele toca na 20, tocou na 20, a nossa entrada vai estar onde? Na violação da máxima e stop na mínima. De preferência, é interessante que ele toque na 20 e feche aqui um candle gatilho. O que é um candle gatilho, por exemplo? Um candle gatilho para compra. É um candle que ele tem bastante sombra inferior, porque ele demonstra a rejeição do preço. Demonstra que o preço estava lá embaixo, subiu, fechou aqui em cima, deixando aqui uma grande sombra. Então aqui teve rejeição, aqui atuou o comprador. Então isso vai dar veracidade para o ponto contínuo, beleza? No caso, ponto contínuo de compra. Então quando o mercado vier tocar na 20, eu vou só marcar a máxima do candle que tocou na 20. A minha entrada tem que ser exclusivamente no próximo candle, não pode deslocar a entrada. Por que não pode deslocar a entrada? Porque a 20 ela vai demorar mais para mudar. Então pode ser que o mercado continue caindo, a 20 ainda continua um pouco ascendente, você está querendo comprar. Então, a entrada tem que ser exclusivamente no candle seguinte que tocou na 20. Se não romper máxima, não teve entrada. Beleza? Então, tocou na 20. Primeiro candle que tocou na 20, eu vou marcar a máxima. Se romper, deu entrada e meu stop vai entrar na mínima. Ponto contínuo de venda, né? A mesma coisa, porém, na ponta vendedora. O mercado vai estar aqui em baixa. O mercado vai estar em queda. Vai tocar na 20. Vou marcar a mínima do candle que tocou na 20. A entrada vai estar na violação da mínima, o stop na máxima. Beleza? Lembrando, tocou na 20, o candle seguinte, no caso 9 do ponto contínuo de venda, ele tem que perder a mínima. E é de preferência que também seja aqui um candle gatilho, ou seja, o mercado toque na 20, retraia, demonstrando aqui pra gente uma rejeição, que entrou vendedor aqui. Vai dar veracidade ao ponto contínuo. O ponto contínuo, galera, ele já é um setup que dá para você contextualizar bem mais que o Larry Williams, né, que o 91, 92, 93. Por exemplo, vai pegar um throwback em topo anterior, o mercado vai e ainda faz um ponto contínuo. Pô, isso é nice demais, né? Como por exemplo aqui, ó, deixa eu achar um exemplo. Ó, olha esse ponto contínuo. A gente tinha aqui essa regiãozinha de topos. O mercado veio buscar o throwback nessa região, junto da 20. Ó, olha a M20 rosa aqui. Tocou na 20, onde está a entrada do ponto contínuo? Violação da máxima. O mercado no Q do seguinte não chegou a violar, quase violou. Se violasse, teria dado entrada de um ponto. Então, o que você pode fazer com o seu stop? Por exemplo, se você compra aqui com o stop nesse fundo, o mercado vai ativar um ponto contínuo, você pode pegar o seu stop, tirar desse fundo e passar para o stop técnico do ponto contínuo. Você pode utilizar isso para fazer a condução de trade, para fazer um trade stop. Beleza? Então, galera, o ponto contínuo realmente é também bem simples, né? Bem tranquilo aí de tá pegando. Acho mais... Aqui, ó. O mercado veio, tocou na 20. Onde está a entrada? Violação da máxima. Ainda fez aqui um candle gatilho, apresentou uma rejeição a 20 e estava ainda nesse topo anterior. É o que eu tô falando. Então, deu confluência. Então, se você pegou, por exemplo, esse throwback com stop, por exemplo, nesse fundinho, você pode trazer agora seu stop para essa mínima. Por quê? O mercado ativou um ponto contínuo, que é do seguinte, violou máxima. Violou máxima, stop está na mínima. E o take? A, B, C. Tranquilo? Mas, claro, se o mercado rejeitar o primeiro alvo, você sai fora no primeiro alvo, bota no bolso o lucro da operação. Galera, a gente tem mais um setup que envolve também a média móvel de 20, que é o Power Breakout. O Power Breakout é o seguinte, a gente vai ter o mercado atuando aqui, né? Vai ter o mercado consolidando, ou seja, antes de consolidar, na verdade, ele vai fazer uma impulsão, seja de alta ou seja de baixa, ele vai fazer uma impulsão e vai consolidar. Consolidou, aí a M20 vai estar passando aqui. Quando o mercado tocar na 20, se ele tocar na 20 e perder a consolidação, aí ativa o Power Breakout. Qual que é o alvo? Pega essa impulsão e projeta na mínima da contração do movimento. A, B, C. O alvo é 100% da expansão, né, dessa amplitude dessa impulsão anterior. Então, Power Breakout,
O mercado vai fazer uma o mercado vai impulsionar, vai consolidar, aí vai vir a M20, vai estar passando aqui, vai tocar na 20, assim que tocar, se ele tiver força, se você perceber que ele está tendo força para poder romper a consolidação, assim que ele romper, tocou na 20, rompeu, ativou o Power Breakout. Ah, cara, mas ele pode voltar novamente na 20, ele pode tocar mais vezes na M20? Pode. Ele pode bater aqui, subir, bater de novo. Porém, ele tem que ter interesse em romper. Você tem que perceber que ele tem que estar com interesse em perder essa consolidação. Aí quando o mercado perde, e você observa que ele perdeu a consolidação porque ganhou força quando tocou na M20, que é um suporte do preço, pois está abaixo do preço, aí vai ter ativado o Power Breakout e o alvo é replicar toda essa impulsão a partir da correção, a partir da contração de movimento. Da mesma forma, o Power Breakout de venda, mercado impulsiona para baixo, consolida, vem a 20, mercado toca aqui na 20, ó, toca na 20 e vai e perde a consolidação, ativando um Power Breakout venda. Ele pode voltar a tocar na 20, você não pode ficar quebrando mais consolidado. Ele tem que tocar na 20 e tem que ter interesse em perder a consolidação. Isso tem que ser visível. Você tem que entender que o mercado tocou na 20 e teve interesse em perder a consolidação. Ele pode ter tocado de novo, mas ele estava caindo, estava querendo perder. Na que perdeu, onde é o ponto de entrada? Ou aqui no pullback, ou então assim que o mercado romper, você monta uma entrada na violação da mínima do que rompeu o stop na máxima. Ou você antecipa quando toca na M20. Eu prefiro pegar no pullback, quando o mercado rompe e retorna. É o mais seguro. Inclusive, teve um trade que eu peguei, exatamente isso, foi na Oi, foi aqui no gráfico diário. Tem muito tempo. Eu acho aqui. Aqui. O mercado impulsionou, consolidou aqui, ó. Consolidou. Aí veio a M20. O mercado tocou na 20 nesse candle e teve interesse em perder a consolidação. Ah, ele tocou de novo? Tocou. Mas olha aqui, ele estava querendo subir, ele estava querendo perder a consolidação. Aí é onde eu montei minha operação de compra. Nesse caso, eu comprei assim que ele tocou na 20. Porém, quando ele retornou aqui para poder fazer esse pullback, dá para você ter uma operação já com stop nesse fundo. E o alvo vai pegar toda essa impulsão, média, ó, média, lá em cima, na média e mínima. Alvinho aqui em 100%, mercado atingiu. Então você poderia ter montado uma operação de compra assim que tocou na 20, ou então quando ativou aqui o próprio ponto contínuo, olha que legal. Tocou na 20, ó, perdeu máxima. Você poderia ter comprado nesse ponto contínuo. Perfeito, compra perfeita. Tocou na 20, tendo o seguinte, perdeu máxima, já era, ativou o ponto contínuo e também, né, quando romper a consolidação, vai ativar um Power Breakout. Então você poderia ter montado uma operação na violação da máxima do candle que tocou na 20, e violando aquela máxima ativa um ponto contínuo, o stop nessa mínima e o take lá no alvo de Fibo. Olha o risco setor da operação, 5 vezes, 4,91. Muito interessante. E você utilizou aqui dois setups, Power Breakout, quando o mercado consolida, toca na 20 e tem interesse, rompe a consolidação. E também utilizou o ponto contínuo como gatilho para poder entrar nesse Power Breakout. Beleza? O ponto contínuo serviu de gatilho. E também te deu um stop aqui, muito bom. Porém, vamos supor, se eu pego já no toque, peguei assim que tocou na 20, como stop nessa mínima aqui. Aí quando o mercado me mostrou um ponto contínuo, me mostrou que aquele ele deu um gatilho, eu pego o meu stop daqui e faço o trade stop, arrasto para cá. Faço um trade stop, uma condução do meu trade. Então, Power Breakout aqui ativado. Perfeito. Outro comportamental, galera, que a gente tem, que agora é entre a média de 20 e a média móvel de 200, que é um comportamental que a gente chama de Trap Zone. Vou mostrar para vocês. É entre a 20 e a 200. Lembrando, a única média que é aritmética é a média de 20. O resto é tudo exponencial. Então, a média móvel de 200, por exemplo, exponencial EMA. Na cor azul escuro. Esse comportamental é o seguinte, quando a gente tiver a M20 se aproximando da M8, da M200, ou vice-versa, M200 se aproximando da M20, a gente vai ter um cenário que a gente vai chamar de Trap Zone.
esse cenário de trap zone é o seguinte, é quando o mercado ele tende a consolidar. Então, quando a 20 se aproxima da 200 ou a 200 se aproxima da 20, quando essas médias, essas duas médias se aproximam, o mercado tende a estar em uma área de trap zone, ou seja, trap zone, área de armadilha, trap armadilha, zone, zona. Então, ali uma zona de armadilha, uma área de armadilha. Essa área de armadilha, o mercado tende a ficar consolidado. Então, ó, as médias se aproximaram aqui, o que o mercado fez? Consolidou. Aí quando as médias expandiram, o mercado acelerou. Quando que foi consolidar novamente, ó? Aqui, ó. Ó, 20 se aproximou da 200, o que o mercado fez? Consolidou. Ou seja, mercado consolidado não é legal de você operar, né? 20, ó, se aproximou da 200, mercado consolidou. Novamente aqui na frente, ó. 20 se aproximou da 200, olha o mercado, lateral, consolidado, ruim de se operar, uma área de armadilha, uma área de trap zone. Ó, o mercado estava aqui engatado num fluxo, aí aproximou da 20, a consolidação. Aí desaproximou, acelerou. Quando aproximou de novo, lateralizou. Aí quando elas distanciaram, o mercado acelerou. Quando aproximou, ó, olha a puxada que ele dá, olha a segurada, olha aqui. Olha a segurada que ele dá. Então, quando a gente tem a média de 20 se aproximando da 200, ou vice-versa, 200 se aproximando da 20, a gente vai ter uma área de trap zone, uma área de armadilha do preço, tende a ser uma área de consolidação, uma área que o preço tende a ter poucas movimentações direcionais, tende a ficar lateral, tende a ficar consolidado. Então, é uma área ruim de operar. Beleza? Galera, outro comportamental sobre médias, na média móvel de 9, é o comportamental de convergência e divergência entre o preço e a média. É o seguinte, por exemplo, quando a gente tem, vou colocar aqui somente a média móvel de 9, essa é de 20, vou colocar somente que é de 9, ó. Claro. Quando a gente tem o preço longe da M9, quer dizer que ele está próximo a uma correção. Ou seja, quando a gente tem o preço divergente em relação a M9 longe do preço, quer dizer que o mercado está prestes a fazer uma correção. Então, por exemplo, né, nesse despejo que teve do Bitcoin, vou botar no Bitcoin, BTC ou STT. Despejo, né, nessa forte acelerada que o Bitcoin deu. Gráfico diário. Ó, nesse momento aqui, até um replay. Ó, nesse momento aqui, olha onde a média móvel de 9 tá, olha onde o Bitcoin tá. Ou seja, o preço ele tá divergente em relação à M9, ele tá longe, tá distante da M9. Então, por o preço estar divergente em relação à média móvel de 9, estar longe, o mercado está prestes a ter uma correção, porque isso vai significar que o gráfico está esticado, que já subiu demais, ou então que já caiu demais. Então, quando o mercado estiver longe da 9, da média móvel de 9, da média móvel de 20 também, mas mais na média móvel de 9, quer dizer que ele está esticado. Por quê? A M9 ela é uma média de 9 períodos, ela é exponencial. Então ela tende a ficar colada no preço. Agora, quando ela não está colada no preço, quer dizer que o preço já conseguiu se mover tão rápido que ficou distante da M9. Então, se ele se moveu tão rápido e ficou distante da M9, quer dizer que ele está esticado. E gráfico esticado a gente não opera, né? O mercado está aqui, ó, longe da 9. Vamos ver o próximo candle. Ó, longe da 9, longe da 9. Então, nesse momento, por exemplo, o Bitcoin está rompendo o topo, porém, tá com cara de correção, tá com cara de fazer correção, porque tá longe da 9. O mercado tem que buscar equilíbrio. Aí voltou, tocou na 9, rompeu a 9, tá virando a 9 para baixo, né, ó. Virou a 9, tá virando desse candle, se amanhã perder mínima, ativa o 9.1 de venda. O mercado já fez aqui uma trap nesses topos, ó. Já fez aqui uma trap, ou seja, rompeu, porém os vendedores, os compradores simplesmente queriam vender mais barato, mais caro, perdão. Aí quando eles venderam, o mercado foi e desabou. Beleza? Então, esse conceito aí de preço, né, um distanciamento do preço, né, uma divergência do preço
em relação à média é muito importante. Quando o preço está longe das médias, ele está prestes a ter uma correção. Beleza? A gente tem também um comportamental, galera, que é entre a média móvel de 20 e a média móvel de 9. É o seguinte, ó. Indicadores. Média móvel de 20. Ó. É o seguinte, quando a gente tem a M20 coladinha na M9, a gente tende a ter um fluxo de movimento, uma força de movimento. Ou seja, por exemplo aqui, ó, o mercado foi, juntou aqui, M9 com 20. O que o mercado fez? Impulsionou. Aí elas ficaram distantes. Ou seja, divergência entre as duas médias. 9 longe da 20. 9 divergente em relação a 20. Então o mercado tende a estar próximo de uma correção. Ele tende a fazer um pullback, um retorno do preço. O que é um pullback? É um retorno, é uma correção. O que o mercado fez? Corrigiu, buscou esse range de suporte, fez aqui um pullback, estruturou uma estrutura de preço ABCD, onde ele replicou essa impulsão anterior. Beleza? Então, quando o mercado estiver com as suas médias divergentes, a 9 longe da 20, aí a gente tende a ter um momento de correção. Olha aqui, 9 longe da 20, só foi distanciando, ou seja, o mercado está prestes a fazer uma correção. Depois que as médias se juntam, expansão de mercado. Então, convergência entre as médias é o quê? É quando o mercado está com sua 9 e sua 20 próximas. Isso vai indicar para a gente força de movimento, expansão de mercado, vai indicar força, quando a 9 está junto da 20. Agora, quando a 9 está longe da 20, quando o mercado está distanciando em relação a 9 e 20, ó, como por exemplo aqui, ó, o mercado foi caindo, só foi distanciando as médias, ó, só distanciando. Aí tá na hora, como distanciou bastante, tá longe, tá na hora do preço fazer uma correção. O que o mercado fez? Corrigiu, juntou as médias, armou um pivô, as médias juntas é o quê? Força de movimento. O mercado perdeu o topo, acelerou. Depois que ele acelerou, ele veio aqui também abrindo aqui as médias. Aí esse aqui vai indicar para a gente o que? Uma correção. O mercado corrigiu, juntou as médias, médias móveis convergentes, ou seja, próximas uma da outra, significa força de movimento. O mercado impulsionou, ficou longe da M9, ó, distante da 9, então isso indica o quê? Correção. O mercado foi, corrigiu, distanciou aqui também novamente da 9, ó, a 9 está aqui, o preço está lá em cima, então vai vir correção de novo. O mercado foi, corrigiu novamente, juntou as médias, força de mercado, as médias foram abrindo aqui, expansão, né? Expansão entre as médias e divergência entre as médias longes, 9 e 20. Isso vai indicar pra gente correção. Correção, as médias convergiram, ou seja, juntaram, ficaram próximas, expansão de mercado, ó. Divergência entre as médias, correção. Juntou, expansão. E assim vai a interpretação da 9 em relação a 20. Beleza? Galera, alguma dúvida sobre esse conceito aí? Sobre divergência, convergência entre as médias, sobre todos os setups? Vou falar tudo aqui, vocês falam se tem dúvida. 91, 92, 93, 94, ponto contínuo, power breakout, trap zone, distanciamento do preço em relação a 9, divergência e convergência entre a média de 9 e a média de 20. Pegaram a visão todo mundo aí? Bacana demais, né? Fazer uma análise das médias móveis assim influencia bastante. O que eles acharam? Ajuda muito. É muito mais que simplesmente contextualizar, né? Muito mais, ajuda bastante. Então, só falar mais um pouquinho, revisar mais uma vez sobre convergência e divergência. Lembrando, média móvel, as médias móveis divergentes, ou seja, longe, né? 9 longe da 20 ou 20 longe da 9, as médias móveis divergentes quando eles estão longe uma da outra, isso vai indicar para a gente uma correção. As médias móveis foram ficando divergentes, o mercado foi bateu em um range de suporte, por exemplo, bateu num suporte, aí vai indicar o quê? Pô, tem o suporte e as médias móveis divergentes. Isso vai indicar para a gente o quê? Correção. Aí o mercado foi, impulsionou as médias móveis. Impulsionou porque as médias móveis ficaram convergentes. Convergentes, médias móveis juntas. Isso vai indicar força de movimento, expansão de mercado. Divergentes, as médias divergentes, significa que elas estão separadas. Isso vai indicar para a gente correção de mercado. Beleza? Então, médias móveis convergentes, médias móveis juntas, força, expansão de mercado, médias móveis divergentes, ou seja, longe uma da outra, isso vai indicar para a gente, né, uma exaustão, uma correção do preço, beleza? Então, o mercado
as suas médias móveis divergentes, o mercado foi e corrigiu. Despejou. Despejou, bateu aqui nesse suporte, ó. Nesse fundinho. Bateu nesse fundo, só de bater nesse fundo já é um ponto que tem de entrar pressão compradora. E o mercado ainda está longe da 9. Distanciamento da 9, ou seja, divergência entre preço e 9, isso vai indicar também uma correção, porque o preço tem que buscar equilíbrio na 9. O preço foi lá, subiu demais, bateu nessa resistência, bateu na resistência, entrou pressão vendedora. Essa pressão vendedora foi combinada ainda com uma divergência entre preço e 9. O preço está longe da 9. Então isso aqui vai indicar o quê? Uma correção. O preço tem que cair e buscar equilíbrio na 9. Aí foi que as médias juntaram, 29, convergência, médias juntas. Convergência significa força de movimento. O mercado impulsionou, porém elas foram aqui distanciando, indicando que o mercado tende a fazer uma correção. Depois juntou de novo, convergiu, o mercado impulsionou, elas foram ficando aqui divergentes, ó, distanciando, ou seja, divergência vai indicar para a gente exaustão, correção, o mercado corrigiu, juntou as médias, convergiu novamente e impulsionou. Beleza? Galera, a aula de hoje foi essa, creio que gostaram, então vou upar para a gente lá no Drive. Deixa eu upar no Drive, jogar no Drive.